Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Agradecemos mais uma vez a audiência de cada um de vocês que têm acompanhado o nosso programa toda sexta-feira. Ainda bem que é sexta-feira, Jefferson, é dia de... Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Estamos aqui, eu, Adriana Rolando, a Cláudia Turra, que é jornalista responsável pela mídia social do nosso Rolando um Papo, Jefferson, que é o responsável pela técnica do nosso programa, e a gente vai mandar um abraço para a mãe do Jefferson, para a dona Creuza, que mora na Rocinha, é isso? Ela mora na Rocinha e é ouvinte assíduo aqui do Rolando um Papo. Daqui a pouco a gente vai estar conversando ao vivo em cores com o arcebispo auxiliar da cidade de Aparecida, Dom Darcy José Nicioli. Ele estará aqui ao vivo e em cores falando da Basílica Nacional, do projeto Jubileu, que em 2017 completa 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, que ocorreu aqui em Guaratinguetá, da Jornada Mundial da Juventude, projeto Cúpula da Nave Central, a respeito dele e do Papa Francisco. É claro que a gente vai estar conversando com ele a respeito do Papa, as expectativas da Igreja com a eleição do Papa Francisco, que, segundo consta, aceitou ou ouviu o Dom Cláudio Rumes, que conversou com ele e falou que ele deveria se espelhar na humildade de São Francisco de Assis. Então, daqui a pouquinho, esses e outros assuntos serão tratados aqui ao vivo em cores no nosso Rolando um Papo. Se você quiser participar, você pode ligar no telefone 3122-3611 para conversar conosco, para fazer perguntas pertinentes aos assuntos que serão tratados aqui. Mas antes dessa conversa com o Dom Darcy José Nicioli, eu quero deixar uma mensagem até de otimismo para cada um de vocês que estão nos acompanhando hoje. Tem uma poetisa mineira, o nome dela é Adélia Prado, e ela diz o seguinte: amor não é retórica, são atitudes. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu me pauto nas palavras que ela disse e no pensamento de que nós devemos ter atitudes amorosas e afetuosas com as pessoas que nos cercam. Não basta a gente ficar falando de amor, falando coisas às vezes para impressionar determinadas pessoas, quando aquilo que a gente faz não é condizente com o que a gente apregoa. Muitas pessoas têm o hábito de ficar esbravejando e são conhecidos até por falar mentiras ou inverdades. E quando, na verdade, a gente tem que pautar a nossa vida nessa sabedoria. A gente falar de coisas e praticar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente pensa. Quando a gente fala para alguém que essa pessoa é especial para a gente, tratar essa pessoa de uma forma que seja especial, tratar essa pessoa de uma forma afetuosa. Nós temos observado, no mundo de hoje, a dificuldade até desse tipo de relacionamentos com afeto. A gente tem visto barbaridades acontecendo porque se perdeu muito respeito pelo outro ser humano. Recentemente a gente viu um psicólogo, estudante de psicologia, que atropelou um ciclista em São Paulo, como se não bastasse ele ter atropelado o ciclista, ele jogou o braço do ciclista num córrego e não prestou socorro. Então é um ato de uma falta de humanidade sem precedentes. E muito mais a gente tem visto. Então, se o nosso comportamento com relação ao outro for diferenciado, se nós mudarmos as nossas atitudes, muita coisa pode ser modificada através ou por meio, aliás, do comportamento que a gente passa a ter e a verificar no outro. E a gente sente a necessidade dessa mudança hoje em dia.
por isso que as pessoas têm procurado cada vez mais a espiritualidade, deixar de acreditar no ter e passar a ser alguma coisa, sair da superficialidade, né, do que é supérfluo, e se tornar alguém melhor para fazer a diferença no mundo. É com isso que a gente conta, é isso que vai contar na hora que chegar o juízo final, quando a gente for prestar contas para Deus na hora da nossa morte, para quem acredita. É isso que vai contar, né? O que você foi, o que você fez, quais foram as suas atitudes aqui. Se você foi um diferencial, se você fez pelo outro aquilo que podia ser feito, se você teve um comportamento fraterno com seu irmão, solidariedade. Falta muito solidariedade nos dias de hoje, justamente porque as pessoas buscam o supérfluo. A gente vive numa sociedade em que constantemente se está apregoando o gastar, o consumismo. Se você tem uma roupa de marca, você é aceito pelo seu grupo de amigos. Se você tem um carro bom, você é aceito pelo seu grupo de amigos. Agora, o que a gente tem que pensar é se isso realmente importa, né? Se você tivesse esses bens materiais, ou se você não tivesse esses bens materiais, você seria aceito da mesma forma? Porque sempre na necessidade é que a gente reconhece os amigos que a gente tem na necessidade. Quando meu pai costumava dizer que que amigo para chopp a gente encontra em cada esquina, mas que quando você precisa é que você reconhece o que você conhece, os seus verdadeiros amigos e as pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos cada um de nós, a partir de pequenos gestos, fazer a nossa parte. A história do beija-flor na floresta. Você conhece essa história, Jefferson? A floresta estava pegando fogo e eu costumo contá-la. Já contei várias vezes. A floresta estava pegando fogo, os animais saíram correndo. E de repente um dos animais avistou um beija-flor, levando a água no seu bico. Daí o bicho virou e falou assim: não, mas se você vai levar no bico essa água, não vai adiantar de nada. Ele falou assim: ó, pode ser que eu não consiga apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Que cada um de nós faça a parte e faça a diferença. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom, a Cláudia Turra é jornalista do nosso programa, ela vai ler o perfil do nosso entrevistado, o Dom Darcy José Nicioli, que daqui a pouquinho está chegando por aqui. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. Dom Darcy José Nicioli nasceu em Jacutinga, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1959. Em 1974, ingressou no Seminário Redentorista Santo Afonso de Aparecida, onde cursou o ensino médio. Em 1977, iniciou o curso de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. No ano de 1982, fez a sua profissão religiosa na Congregação do Santíssimo Redentor, se transferindo para São Paulo, onde iniciou os estudos teológicos no Instituto de Estudos Superiores de São Paulo. Em 8 de março de 1986, foi ordenado sacerdote em sua cidade natal, por Dom Pedro Fré. Ainda em 1986, fez o mestrado em Teologia Dogmática, no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma. Retornando ao Brasil, exerceu diversas funções na província redentorista de São Paulo, como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de 1988 a 1989. Reitor do Seminário de Filosofia em Campinas, de 1989 a 1996. Conselheiro provincial, de 1996 a 2002. Foi professor de Teologia Dogmática e Sacramentos no Instituto de Estudos Superiores de São Paulo, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, de 1989 a 1990. Foi sacerdote, assistente da paróquia de São José Operário, em Campinas, de 1990 a 1996.
Foi superior da comunidade religiosa de Campinas. De 1997 a 2005, exerceu a função de ecônomo do Santuário Nacional de Aparecida. Retornou a Roma para assumir a função de superior na Casa Geral da Congregação Redentorista e do Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No período de 2005 a 2008, em dezembro de 2008, retornou ao Brasil e à Aparecida para assumir a reitoria do Santuário Nacional da Nossa Senhora Aparecida. Aos 14 de novembro de 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de Aparecida. O tema principal do nosso Rolando um Papo de hoje é o Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude, a Campanha da Fraternidade, o Santuário Nacional de Aparecida e as múltiplas funções do bispo auxiliar. E ele foi consagrado bispo em 3 de fevereiro de 2013. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. O Sistema Clube de Rádio quer estar mais perto de você, onde você estiver. Portanto, acesse o site da Clube, Clube FM 97, www.clubefmguará.com, Clube AM 690, www.clubeam690.com. Aqui você fica sempre bem informado. Notícias, conhece nossa equipe de locutores, a programação da sua clube, faz contato com a sua rádio preferida. Confere a previsão do tempo, os últimos eventos, top 10 da sua Clube 97. Participa da nossa enquete musical. E claro, pode pedir a sua música através do chat da Clube. Sem contar com a melhor qualidade de som para você ouvir a Clube onde você estiver. Portanto, acesse Clube FM 97, www.clubefmguará.com, Clube AM 690, www.clubeam690.com. É o Sistema Clube de Rádio. Com você, onde você estiver. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Quando se fala em rádio, você logo pensa na sua Clube 97, na memória número 1 do seu rádio e na sua cabeça também. Clube FM 97. A Clube tem o melhor mix tocando do sertanejo. Que hoje vai rolar o ao pagode. enquanto eu vou curtindo a vida, enquanto eu não O pop nacional. sempre quero mais, que hoje eu sempre quero mais do que eu posso ter. Ao eletrônico. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'm a fight. Passando pelo flashback. Aos lançamentos. Tem as melhores promoções do seu rádio e prêmios todo dia. Isso sem falar ainda que tem a melhor equipe de locutores, programadores e jornalistas, fazendo sempre o melhor pra você. Com a melhor qualidade de som do seu rádio. Então, pensou em rádio? Pensou Clube FM 97, a primeira do seu rádio. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Ouvintes, hoje, dia 22 Dia de Mundial março, da Água. Dia Mundial da Água. Hoje é aniversário da nossa querida Adriana Rolando. Vamos cantar um parabéns aqui pra ela. O Dom Darcy já chegou, já está aqui conosco. Então vamos lá. Libera aí, Jeff. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Por essa eu não esperava. Dom Darcy José Nicioli, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Parabéns, celebrar a vida é uma bênção de Deus. Deus mais- abençoe você, a sua vida, Amém. tudo aquilo que você tem realizado, que seja sempre para o bem. É assim que a gente vive bem, Amém. fazendo bem. Amém.
Bom, a Cláudia teve a oportunidade de ler para vocês, levar para vocês informações e o perfil do nosso entrevistado de hoje, que é o Dom Darcy José Nicioli. Os assuntos que serão falados com ele aqui é a Basílica Nacional de Aparecida, Jornada Mundial da Juventude, projeto da Cúpula da Nave, a vida. Ele vai contar um pouco da história dele para cada um de vocês, para que vocês conheçam, e falar, claro, do Papa Francisco, do novo Papa e das expectativas da Igreja com o novo Papa. Mas antes, eu queria que o senhor falasse das curiosidades e contar um pouco da história da Basílica Nacional de Aparecida. Bom dia. O que você quer saber sobre a Basílica de Aparecida? É o segundo maior templo católico do mundo. Recebe aproximadamente 10 milhões de romeiros. 11 milhões. 11 milhões? Chegamos a 11 milhões e 156 mil romeiros no ano de 2012. Alguma curiosidade que o senhor possa contar da Basílica para os nossos ouvintes, né? A gente sabe que foi o JK, ela é de 1955, é isso? 1945, 45. Iniciou a pedra fundamental, depois de 54 a construção efetivamente. O Juscelino Kubitschek, ele, como presidente da República, doou a estrutura metálica da torre da Basílica, simplesmente isto. Toda a construção sempre foi feita pelos romeiros e que está continuando a ser feita pelos romeiros e vai terminar sendo feita pelos romeiros. Como disse uma vez Dom Antônio Ferreira de Macedo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ela é construída com a crítica dos padres, o palpite dos ricos e o dinheiro dos pobres. E ela está belíssima, né? Eu estive lá recentemente, tem umas obras que foram feitas, que são os apóstolos. Ficou maravilhoso a Basílica. A Basílica tem quase 30 mil metros quadrados de construção. É um dos maiores templos religiosos do mundo. E é o maior templo mariano do mundo. E ele tem um subsolo. Muitos da nossa região não conhecem o subsolo da Basílica, que é igualmente o tamanho, óbvio, da parte superior da Basílica. E ali está toda a infraestrutura para o acolhimento dos romeiros. E ali também fazemos uma escola de padaria ligada às nossas obras sociais da Casa do Pequeno, que chama-se Casa do Pão. E esta Casa do Pão, veja, eu acho que nunca falei sobre isso na mídia, nós estamos exportando o know-how dela para o Haiti. A congregação dos freis que hoje trabalha na Santa Casa tem um trabalho pastoral, social no Haiti, e nós mandamos então toda uma padaria, construímos uma padaria para eles lá e mandamos a cada 3 meses trigo para que produzam pão, aprendam lá o serviço de padaria, mas também distribuam gratuitamente pão para aquela população pobre e que depois daquele terremoto terrível, e já um país pobre, ficou ainda pior. É um jeito que nós estamos colaborando, nós, da campanha dos devotos ligados ao Santuário Nacional. Você falou quem construiu, sempre é a campanha dos devotos. A campanha dos devotos são os devotos de Nossa Senhora, espalhados por todo o Brasil, que mantém toda a estrutura do Santuário Nacional. Não só a construção do santuário, mas as obras de evangelização. Por exemplo, a TV e o rádio, elas são mantidas pela doação dos devotos de Nossa Senhora. As obras sociais, igualmente, tudo aquilo que é do Santuário Nacional tem sempre a mão dos devotos de Nossa Senhora, porque tudo aquilo que ali é construído reverte para os devotos de Nossa Senhora, ou para a evangelização direta, ou para as obras sociais. Bispo, a Basílica comporta quantas pessoas? Algo em torno de 30 a 35 mil pessoas quando cheia completamente. É mais ou menos um cálculo de 4 pessoas por metro quadrado. A campanha dos devotos, o senhor falava dela há pouco, ela teve um incentivo maior, diríamos assim, quando o senhor foi ecônomo e depois administrador do Santuário Nacional e promove alguns encontros com as pessoas que fazem parte da campanha do devoto. Ela nasceu comigo. Foi assim, eu e Dom Aloysio Dorscheider. Dom Aloysio deu apoio, eu tive o insight da campanha dos devotos, quer dizer, a ideia de fazê-la. Já tinha inspiração do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida, mas a fizemos de uma maneira mais profissional, diferente. E depois,
quando conseguimos construir a TV Aparecida, então ela é mais visível. E é então a campanha dos devotos, a família dos devotos de Nossa Senhora. Quando o senhor foi consagrado bispo, dia 3 de fevereiro de 2013, nas palavras do nosso cardeal, Dom Raimundo Damasceno Assis, quando ele se referia ao senhor, ele disse que o senhor era empreendedor e uma pessoa que trabalhava muito e por acreditar naquele projeto. Agora o senhor é arcebispo de Aparecida e tem essa função específica também, né? Que Eu sou o bispo auxiliar. O bispo auxiliar. O arcebispo de Aparecida é o nosso cardeal. Raimundo Damasceno Assis. Eu agora continuo no Conselho Econômico do Santuário Nacional, bem como participo do Conselho da Fundação Nossa Senhora Aparecida, que coordena a Rádio e a TV Aparecida, mas estou mais diretamente ligado aos trabalhos da Arquidiocese de Aparecida. O meu escritório hoje é na Cúria Metropolitana, ali no Colégio Bom Jesus, onde é a pousada Bom Jesus. Então, o local de trabalho é ali na Cúria Metropolitana. E a minha preocupação agora, mais direta do dia a dia, é com a Igreja de Aparecida, as paróquias, a pastoral de Aparecida, o plano pastoral e o seu desenvolvimento, atendimento aos nossos arquidiocesanos, etc. Agora, é claro, não há como me separar completamente do santuário pela história que tenho e porque o Santuário de Aparecida ele está no território da Arquidiocese de Aparecida. Ele não pertence à Arquidiocese, mas é de responsabilidade da Arquidiocese. O senhor entende que o papel do senhor foi um divisor de águas nesse aspecto, né? Profissionalizar o Santuário Nacional até para que ele pudesse ser hoje o que é, ter a grandiosidade que tem, com inúmeras campanhas que foram feitas. Eu me lembro, e já faz muito tempo, quando o senhor veio na entrevista na rádio falar do telhado azul, que era a cor do manto de Nossa Senhora, e o senhor fazia questão que o telhado fosse azul justamente por isso, né? Para que tivesse esse símbolo. Bom, eu digo assim, ninguém faz nada sozinho, Adriana. Ninguém. Eu dei a minha contribuição. E nós vamos construindo em cima do alicerce que outros construíram. Vamos lá. 1894 chegam os missionários redentoristas no Brasil para assumir o Santuário de Aparecida. Eles já encontraram um trabalho feito. A Basílica Velha estava pronta. E já havia devoção a Nossa Senhora Aparecida, que era regional ainda, não era nacional. As missões populares e o trabalho dos missionários redentoristas pela editora Santuário e pela Rádio Aparecida fez com que a devoção a Nossa Senhora Aparecida se expandisse e adquirisse os contornos do Brasil. Esse é um trabalho dos missionários redentoristas. Hoje, se temos 11 milhões e tanto de peregrinos, certamente isso se deve ao ministério, ao jeito missionário dos redentoristas que foram levando essa devoção para o Brasil afora. Muito interessante, nas missões populares ainda hoje, a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida vai nas mãos dos missionários. Ela foi sendo conhecida. O padre Vítor Coelho de Almeida, quantas cidades e estados não visitou? E agora nós estamos indo para fora do Brasil. Nossa Senhora Aparecida já está sendo conhecida na Europa, na América Latina, já há devoção, já há paróquias de Nossa Senhora Aparecida na América Latina. Então é um trabalho continuado que vamos fazendo. Bom, quando chegaram em 1894, eles logo visualizaram. Há um sonho muito grande dos primeiros alemães de construir uma basílica maior, porque logo viram que a Basílica Velha era muito pequena. Não? Então foi o trabalho, sim, dos missionários redentoristas. E quem, na verdade, batalhou muito na construção da Basílica, um deles é um de Guaratinguetá, nascido nas Pedrinhas, do Antônio Ferreira de Macedo, que era nosso superior provincial, depois tornou-se bispo auxiliar de São Paulo, auxiliar de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que depois veio como primeiro arcebispo de Aparecida, e ele veio também como coadjutor. Ele seria o sucessor. Acontece que naquele tempo os bispos titulares não se aposentavam, como hoje tem a obrigatoriedade de se aposentar com 75. Então os dois envelheceram juntos. Veio depois o Dom Geraldo Maria de Moraes Penito, que acabou substituindo o Carlos Carmelo e também o Dom Antônio Ferreira de Macedo. Mas foram eles que construíram, estes dois, que construíram a parte física da Basílica. Bom, aí veio o padre Sotilo,
grande Padre Sotilo, que deu andamento a estas obras e agilidade. Ele profissionalizou a construção civil do Santuário Nacional, que naquele tempo ainda é feito com eucalipto, demorava muito, era entregue a uma construtora. O nosso amigo, o Padre Noé Sotilo, teve a virtude, então, de reunir um grupo de funcionários, de formar este grupo. E este grupo, então, terminou a estrutura física do Santuário Nacional. O Padre Sotilo ficou até 1978 no Santuário Nacional. Bom, aí veio um grupo leigo administrar, continuou-se um pouco a construção do Santuário Nacional, mas houve uma grande estagnação. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, consagrou a Basílica em 1980, mas ainda com cimento no piso, nas paredes de tijolo. Não havia nenhuma beleza, nenhum estudo do espaço sagrado. O espaço sagrado é o espaço interno da Basílica, que o arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto não tinha isso desenhado, pensado. Ele pensou somente a estrutura, o estilo românico da Basílica que foi construído. Bom, nesse período, então, substituindo Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, entra Dom Aloysio Lorscheider e encontra uma situação calamitosa no Santuário Nacional, com a construção do famoso Shopping de Aparecida. Foi um momento muito difícil aquele. E o Brasil também, economicamente, muito complicado, né? Então, o santuário entrou numa crise muito séria. Nesta hora que Dom Aloysio Lorscheider entende retirar a administração das mãos dos leigos, que Dom Antônio, que Dom Geraldo havia entregue, e devolver a administração para os missionários redentoristas. É aí que eu entro, junto com Dom Aloysio, então, com a comunidade dos missionários redentoristas, com a nossa equipe, começar a repensar a pastoral e a construção do santuário. Foi neste ano de 97 que inicia uma nova fase no Santuário Nacional. Aí vem a campanha dos devotos, em 98, depois nós conseguimos dar andamento no acabamento interno, com uma equipe bastante grande de teólogos, de liturgistas. Construir uma basílica não é como construir uma casa. Vai o arquiteto ali, desenha o banheiro aqui, a casa ali, não. Tudo ali tem sentido, tudo ali tem significado, tudo ali fala e transmite uma mensagem, de forma que quem entra dentro do santuário, sem ninguém falar nada, deve sentir a presença de Deus. Fazer a leitura daquilo que está vendo. De tudo que está lá. E não precisa ser letrado para isso. Isso tem que entrar pelos poros, tem que entrar pelos sentidos. Tem que vai a sensibilidade de quem está fazendo a obra. Né? Mas é um estudo que é feito, teológico sobre aquilo, litúrgico, arquitetônico, e foi assim que fomos desenvolvendo aos poucos. Você falava do telhado azul, não é por um acaso o telhado azul. Né? Depois o piso, depois o tijolinho, e assim fomos. Depois os vitrais, e fomos construindo agora a cúpula. Está lindíssima, a cúpula central. Um espaço, sim. Aliás, os artistas são italianos, estavam aí hoje. Eu estava com eles reunidos, voltaram para a Itália no dia de hoje. Estamos num estudo tremendo, porque nós temos 2.000 metros de mosaico para ser feito, com pedrinhas de 2x2 e de 1x1 à mão. Imagine o trabalho, são 2 quilômetros de pedrinhas colocadas ali artisticamente. E ali será a concepção da árvore da vida. E as sapatas que sustentam a cúpula, aquelas grandes paredes, elas ali nós faremos representar a fauna e a flora brasileira. Então, nós vamos ver ali uma maravilha, porque a Eucaristia, onde nós celebramos o altar, que fica imediatamente debaixo da cúpula, redime o homem, a mulher e o cosmos. Quer dizer, resgata tudo para Deus. O que estará ali representado será a fauna e a flora em extinção. Veja o insight do artista Cláudio Pastro, para dizer que tudo será redimido, tudo será resgatado, tudo será salvo por Cristo Jesus, com quem nós nos encontramos na Eucaristia, no altar, todos os dias, de hora em hora, dentro do Santuário Nacional. Vai ser uma maravilha. Não existe uma cúpula no mundo como a cúpula de Aparecida. O espaço da Basílica é 23.000 metros quadrados? Chegamos a 30.000 metros quadrados se considerarmos os corredores laterais.
Ao vivo em cores, conversando conosco hoje aqui no Rolando um Papo, o bispo auxiliar da cidade de Aparecida, Dom Darcy José Nicioli. A gente vai para uma vinheta rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar da Jornada Mundial da Juventude. Vamos falar mais um pouco, Dom Darcy vai falar para a gente da sua vida. A ideia que ele fizesse essa explanação a respeito da Basílica era justamente para você que frequenta saber um pouquinho da história e vivenciar um pouco da grandiosidade que hoje é a Basílica de Aparecida. É o segundo maior templo do mundo. A gente às vezes mora perto e deixa de ir. Tem gente que vem de cidades longínquas para estar aqui. Está belíssima. Eu confesso para o senhor que as estátuas dos apóstolos, elas atraem, né? É incrível. Acho que é espiritual, a espiritualidade. Elas foram elaboradas no canteiro de obras do Santuário Nacional pelo jovem Alexandre Moraes. É um jovem, ele tem 1,55 m de altura. Ele fica no pescoço dos apóstolos. Ficou intimidado. Daqui a pouquinho a gente volta. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Eu estava falando aqui pro Dom Darcy que eu acho a pessoa certa no lugar certo, né? Claro que ele foi ungido, né, para fazer o que ele está fazendo. Eu ouço as suas homilias aos domingos e toda vez eu me emociono. Antes da gente entrar na Jornada Mundial da Juventude, eu acho que muita gente tem essa dúvida. Se você não vai à igreja, mas você assiste, tem o mesmo efeito? Não tem o mesmo efeito. Digo assim, é diferente. Alguém está doente, não pode sair de casa, está no hospital e etc. Participa da Eucaristia pela TV, é claro, participa da mesa da palavra, ouve a homilia, faz a sua reflexão, é chamado à oração e à conversão, mas não participa presencialmente. Como é que vai comungar? Não é possível. Para esses que estão doentes, o ministro da Eucaristia deve levar depois a comunhão para o doente, para quem ficou em casa e etc. Mas não é tão completo assim como participar como comunidade, como povo de Deus, naquele compromisso. Não fique acomodado dentro da sua casa, não, participando da Eucaristia pela televisão. Se você não puder, é uma boa você participar, mas não é completo. Você não participa sacramentalmente da Eucaristia. A Jornada Mundial da Juventude, ela acontece do dia 23 a 28 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. E o tema da campanha da fraternidade tem a ver com jovens, é fraternidade e juventude. O lema, eis-me aqui, envia-me, chamado do profeta Isaías. Momento singular. Acho que foi bastante grande. Deixa eu falar antes da jornada, se você me permite, Adriana, pelo seguinte. Nós estamos fazendo a visita da Cruz da Juventude e do ícone de Nossa Senhora pelo Brasil afora. Que é a Cruz da Jornada. Cruz da Jornada. E as dioceses, as igrejas particulares, as paróquias. Nossa, está sendo uma festa bonita. Os grandes encontros Bote-Fé, que são um grande evento de shows com os cantores católicos, momento de adoração. Está sendo uma maravilha. Por isso vai preparando a juventude. O nosso Bote-Fé, o nosso Haléu da Juventude, vai acontecer no dia 19 a 21 de abril, agora. Então você jovem está convidado para isso, para ir se preparando, fazendo o espírito próprio para participar deste momento de Deus, que será o evento da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no mês de julho, com a presença do Santo Padre, o Papa Francisco. Sim, é um evento que foi inaugurado pelo Papa João Paulo II. E o objetivo é este: demonstrar para o mundo o rosto jovem da igreja, provocar a juventude para que não se acomode e também anunciar Jesus Cristo, muito particularmente para o jovem. Todo mundo diz, o jovem não está na igreja. Não é verdade isto. É verdade que nesta fase da vida o jovem bate asas, ele não quer saber de nenhuma instituição, ele tem dificuldade de participar da escola, ele não quer saber de nada que limite a sua liberdade, ele tem um pouquinho uma síndrome de Deus. Nós que já fomos jovens sabemos disso, porque queremos arriscar tudo, queremos experimentar tudo, é próprio da juventude. Então nós temos como objetivo colocar no coração do jovem um valor,
para ser um contravalor a esses valores todos que ele recebe de outras ideologias e de outras fontes, justamente para deixar a sementinha de Deus, porque um dia todos nós teremos que nos deparar com Deus. Não há como fugir disso, porque de Deus nós saímos e para Deus haveremos de voltar. Então, nesta hora é que vai acordar aquela sementinha plantada no coração do jovem e ele vai encontrar novamente a casa de Deus, a família de Deus, para como família caminhar a fim de responder aos muitos desafios do viver. Com essas dificuldades, entre aspas, que o senhor cita, até do momento do jovem, né, o momento da juventude, que pensa em uma série de coisas e ainda não sabe bem aquilo que quer. Como que a igreja pretende, embora o tema da campanha seja esse, da campanha da fraternidade, seja uma retomada do assunto juventude, uma retomada até desse momento, como é que vocês pretendem inserir, né, até essa evangelização para que o jovem possa ser propagador desse momento? Primeiro, o discurso do jovem não se deixar instrumentalizar pelas ideologias de plantão. O jovem é muito influenciável e é perigoso isso. Onde a luz brilha mais, os olhos tendem a se dirigir para lá. Verdade. Então é perigoso isso. Então é plantar no coração do jovem que existem outros valores. E também dar a ele a oportunidade, ele se sentir dentro da igreja, de dizer a ele que ele tem um lugar próprio, há uma linguagem própria para a juventude. A igreja está aberta para acolher a juventude e sempre colocando no coração dele não aqueles valores que ele gostaria, que certamente ele procura, que a facilidade, as portas mais largas, etc. Não, mas valores que dizem da verdade que dá sentido à vida, que nos constrói, que nos edifica, que faz com que a gente viva uma vida que tenha sabor e colorido e que realiza. Não é que seja um tempo de passagem simplesmente e depois fique o gosto amargo da frustração na boca. Não. Nós queremos, como igreja, plantar no coração do jovem valores que o constroem. O senhor acha que o senhor tem os instrumentos, ou seja, a igreja tem os instrumentos necessários para fazer essa evangelização na atualidade para o jovem? Tem a forma de se comunicar com o jovem agora? Primeiro, o instrumento é a palavra de Deus. É sobre isso. Nós não podemos fugir disso. Uhum. Né? E os instrumentos que temos, certamente não são aqueles que o jovem encontra em certas baladas da vida. Mas, por exemplo, qual jovem que não quer de fato voltar-se para dentro de si mesmo para encontrar uma razão para viver? Na verdade, o jovem vive à procura de um sentido para a vida. E nós temos o que oferecer nesse sentido porque temos Jesus Cristo. E não adianta bater em outra porta. Não vai encontrar a felicidade se não se encontrar com Jesus Cristo. É esta riqueza. E o jeito de fazer isto é uma descoberta constante. O jovem de 1960 é um. O jovem de 1980 é outro. O jovem de 2012 é outro. Então é um contínuo desafio. Hoje tem as mídias sociais. Exato, que contribuem. A linguagem para isso, etc. E a igreja também está nos meios de comunicação. É muito diferente de você participar como telespectador da TV Aparecida e de uma outra TV comercial. Mas os padres que evangelizam, eles estão preparados para esse momento? Qual que é a sua visão? Eu acredito que nós temos sempre que estar nos preparando. Ninguém deve se sentir acabado. Quem se sente acabado, perfeito, já errou tudo na vida. Então nós temos um contínuo desafio. Há muito por fazer nesse sentido, mas nós temos bons padres que falam à juventude. Excelente. E encantam. Como também temos padres que têm mais dificuldade, não só de falar à juventude, mas de falar a todo mundo. Não é verdade? Então é um contínuo desafio esse de preparar aquele que se colocou no ministério ordenado para evangelizar. Encontrar, por exemplo, a melhor linguagem. Hoje é um sério problema isso, né? As palavras têm significados diversos. Então, qual é a palavra correta que chega no coração do jovem, etc. De uma coisa nós temos absoluta certeza. A verdade que nós anunciamos é a verdade que liberta. Dom Darcy José Nicioli, arcebispo auxiliar da cidade de Aparecida, ao vivo em cores, conosco hoje aqui no Rolando um Papo. Você vai poder acompanhar essa entrevista pelo nosso Facebook. Também pelo site da rádio, é isso, né, Cláudia? Pelo site da Rádio Clube também, que é www.clubeam
690.com. Passa online. E depois a gente vai disponibilizar no Facebook do programa, que é www.facebook.com/rolandoumpapo. As fotos e a entrevista na íntegra com o Dom Darcy José Nicioli. A gente fez o seu perfil antes do senhor entrar aqui na rádio, e é extenso, o senhor estudou muito, e tem até essa cultura, né? Que eu sempre converso com pessoas que estudam filosofia e falam assim, nossa, o padre tem que estudar pra caramba. Na maioria das vezes fala muitos idiomas. A igreja nos dá muitas oportunidades. A mim me deu muitas oportunidades. E também nos provoca muito. Né? Porque os desafios estão aí. Quem ama esta igreja e a ela se dedica, deve ser de corpo, alma, deve ser o tempo todo, o tempo integral. Não tem hora para isto, é todo o tempo. Então, isto realiza, porque o que recebemos de retorno é um carinho imenso que nos satisfaz perfeitamente. Quando que o senhor percebeu que o senhor tinha vocação para que era o seu momento? Ter um start assim, falou assim, eu vou ser padre? Não, eu percebi isso muitos anos depois que já estava no ministério. Porque eu vim para o seminário com 13 anos de vida. Eu costumo dizer, com 13 anos de idade, alguém sabe o que quer? Não. Claro que não sabe nada. E por que eu vim? Certamente tem a mão de Deus nessa história. Só que essa leitura é feita muitos anos depois. Quando você vê a sua vida ir por certos caminhos e você ter ultrapassado certas pinguelas e perigos na vida, que poderia muito bem ter quebrado a cara, e Deus então vai te sustentando, te guiando e etc. Eu digo assim, há graça de Estado. Se Deus dá a você uma missão, Ele dá condições de você realizar esta missão. Ele protege, Ele guia, Ele sustenta. Desde que você, é claro, seja fiel. Responda positivamente a esse Deus que o quer. E tem acontecido coisas maravilhosas na minha vida. De repente fiquei bispo. Como diz o papai, filhão, você virou bispo. Não? E sabe que foi isso mesmo? Não? Uma noite, às 11h30 da noite, Dom Damasceno me chama, ao Santo Padre quer que você fique bispo. Eu falei, mas o senhor está brincando com uma coisa. Bento XVI, mas olha lá, olha o que o senhor está pensando. E aí, para onde vai ser? Não, o Santo Padre pede que o senhor fique, por enquanto, aqui em Aparecida. Eu falei, bom, então pode dizer para o Santo Padre que esta igreja eu conheço e aqui eu topo, então, vamos lá. Como deu sempre certo, desde quando entrei no seminário, e sempre me senti custodiado, abençoado, agraciado por Deus, eu digo, puxa vida, por que não dizer sim? Seria incoerência dizer não, sendo que eu já fui consagrado a Deus como religioso, redentorista. Fiz os votos de pobreza, obediência e castidade. Depois me tornei sacerdote, diácono. Depois sacerdote, presbítero. Então vamos assumir a plenitude do sacerdócio. Como isso acontece? Acontece na vida. Você vai dizendo sim a cada dia, e a cada dia Deus vai nos confirmando. O senhor é mineiro de Jacutinga, mas Aparecida, o senhor teve uma identidade com a cidade de Aparecida e houve essa reciprocidade. Aparecida é a minha paixão. A minha paixão é a cidade de Aparecida. E o meu sofrimento também, porque eu sofro com aquela cidade que não vai do jeito que a gente imaginava que gostaria que fosse. Paciência, não, mas vamos dando passos. Mas o senhor tem uma participação política, o senhor não se furta de fazer comentários e de participar politicamente. Sai até daquele métier, né, de alguns padres e arcebispos que preferem não emitir opiniões. O senhor sempre deu opiniões pontuais. Sim, porque eu sou cidadão. E sou cidadão de Aparecida. Recebi o título que muito me honra como cidadão aparecidense. Estou comprometido com Aparecida porque estou comprometido com agora a Arquidiocese e antes com o Santuário Nacional. Então, não há como você ficar amorfo, indiferente àquilo que acontece na cidade. Porque tudo diz de tudo. Então, é preciso que você participe. Agora, não tem uma participação política partidária. Mas tem uma participação política. É claro, não há como. Toda ação do homem é política. O senhor crê que a omissão seja um pecado também? Pecado gravíssimo, mais grave do que o pecado cometido conscientemente. Porque é justamente você estar naquela situação de indiferença. Porque se está em indiferença com respeito ao irmão, está em indiferença com respeito a Deus. Porque ninguém diz a verdade quando diz que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê.
Quando o senhor foi consagrado, foi uma cerimônia lindíssima, eu me emocionei bastante. Momento e de Deus. Os seus familiares estavam aqui. Sim. A sua família, quando o senhor decidiu, né, o senhor falou muito novo, contando aí pra gente, 13 anos, e muitas coisas aconteceram, para que o senhor se firmasse, né, se tivesse certeza de que era esse caminho que o senhor gostaria de seguir. Mas a família o apoiou? Ou ficou assim, vai ser padre? Naquele primeiro momento, mamãe não queria. Mamãe achou que eu estava querendo vir para o seminário para fugir do trabalho, porque eu já trabalhava. Então, a mamãe disse, você nunca falou de ser padre, por que você está se metendo com isso? E, na verdade, quando eu vim para o seminário, o que me encantou foi o campo de futebol, foi a quadra de esporte, foi a beleza do seminário, a riqueza da convivência entre os colegas, que eu vim passar uma semana no seminário para passear. Eu não vim para ser padre. E me encantei tanto com aquilo que eu falei, eu vou ficar na minha cidade, nada, eu vou vir para cá, que aqui é muito bom. Então, imagine, me encantei com aquilo, vim para o seminário e nunca mais deixei o seminário. Então, a minha família também foi se acostumando com isso. Depois, quando eu fiquei mais maduro e eles entenderam que a coisa era séria, aí sim me apoiaram, sempre me apoiaram. Mas a mamãe, no primeiro momento, não queria deixar, não. Arcebispo auxiliar da cidade de Aparecida, Dom Darcy José Nicioli, ao vivo em cores conosco. Uma vinheta rapidinha, a gente volta para falar do Papa Francisco. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Falar do Papa Francisco. O Dante Alighieri, que é o primeiro e maior poeta da língua italiana, ele falou sobre São Francisco de Assis, uma luz que brilhou sobre o mundo. O nosso Papa Francisco, aceitando e ouvindo a voz do nosso cardeal Cláudio Rumes, resolveu assumir o Francisco como nome, inspirando-se na vida de São Francisco de Assis. Falar um pouquinho do Papa, né? Que esse Papa tá apaixonante, né? É verdade, um homem bom. E o que ele tem de especial, o que ele tem de surpreendente, o que ele tem de magnânimo, o que é que ele tem que surpreendeu o mundo inteiro? O quê? O quê? O amor. O amor de Deus. Só isso. Qual é a força do Papa? Ele tem exército. Ele é um grande empresário e dá muito emprego. Não. O que o Santo Padre é? É uma palavra moral. É a presença de Deus na terra. Católico ou não católico, ligado à religião ou não, todos esperam a palavra do Santo Padre. No sentido de fazer a vida ter sentido. No sentido de fazer a vida ter sentido. Olha a palavra bonita que ele disse na cerimônia em que ele tomou posse, em que ele começou o seu ministério. Não tenhamos medo da bondade e da ternura. A bondade é a virtude dos pequenos. Tá aí, o mundo está precisando ouvir isso. E quem não precisa do amor verdadeiro, que não rouba nada, mas que nos acrescenta, que faz com que nós nos sintamos gente, que faz com que nós sejamos irmãos e não vivamos simplesmente em função dessa competição imensa que nós vivemos hoje. Quem não está precisando ouvir que a riqueza não está no acumular, mas no dividir? Não é verdade? Quem que não precisa ouvir que é o amor a força que revoluciona o mundo, não a força das armas, da guerra e tudo mais? É o Papa que vem dizer isso, com aquele olhar de bondade, com aquele sorriso maroto, sem ostentação, e usando o nome de Francisco. Francisco revolucionou a igreja como? Pela força do amor. É esta força que revoluciona. É só isso que o Papa está dizendo para o mundo, e o mundo se encantou, porque estava carente. São Francisco de Assis recebeu do Espírito Santo a missão de reformar a igreja. O senhor acredita que estamos revivendo esse acontecimento? Ecclesia semper reformanda, do latim. A igreja está em contínua reforma, porque ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é dinâmico, sopra onde e como quer. Toda a imprensa internacional estava dizendo: os cardeais estão divididos, a igreja está perdida, esse conclave vai demorar um tempão. De repente o Espírito Santo de Deus age falando de uma pessoa, ungindo uma pessoa que ninguém tinha falado. Ninguém.
que não aparecia nenhuma cotação das apostas aí de quem vai ser papa, etc. Porque os jornalistas, você é jornalista e sabe disso, de alguma maneira responde a certas ideologias, a certos interesses, está a serviço da empresa que o paga e etc. Não que não exista o jornalismo independente, aquele moralmente, eticamente consciente, etc. Mas sempre há uma poluição na mensagem que nós recebemos. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Não é à toa, por exemplo, que naquele momento em que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, Papa Emérito hoje, pediu renúncia, que aproveitaram então esta brecha para dizer, não, mas ele pediu renúncia como um apresentador de televisão aí sensacionalista da imprensa marrom, dizer, o Papa jogou o boné porque não aguenta mais essa igreja com pedofilia, com essa confusão toda, porque ninguém mais é fiel. Não é verdade. O Santo Padre simplesmente deu uma lição de humildade diante do mundo para dizer, escute, gente, eu não estou mais conseguindo. Com 86 anos, Adriana, com 86 anos, o que você vai querer estar fazendo na vida? Foi um gesto. Não é sossegar? Eu vou querer sossegar. Mas meu Deus do céu, encontre um senhor, uma senhora com 86 anos na vida, não, se ela vai estar grande... dirigindo uma instituição a nível internacional desse jeito, é um momento que ele humildemente diz assim, olha, então, a grandiosidade dele foi a própria renúncia, exato. Porque quem ocupa uma função como Papa... Esta foi aí demonstrou a modernidade da igreja, a força dela, a beleza dela. Por quê? Por causa da verdade. Não há o que esconder, há pecado. Mas quanta virtude, meu Deus do céu, quanta caridade não é feita pela igreja. A igreja substitui a atuação do governo no mundo inteiro, nas obras sociais, nas creches, nos asilos, nas casas de recuperação, nas santas casas, nos hospitais, nas escolas. Meu Deus do céu, imenso o trabalho caritativo da igreja. A igreja nem Marte disso sabe fazer. E está cada vez maior, né? Porque os governos estão estão muito ruins, então o papel da igreja, ele aumenta gradativamente ocupando esse vácuo. Olha as obras sociais das paróquias de Guaratinguetá. Quase todas as paróquias têm a sua obra social. Olha a Santa Casa de Aparecida. Há quanto tempo foi fechado pelo Zé Luquinho, o Márcio não conseguiu depois mantê-la, e lá fomos nós abrir aquela Santa Casa e coordenar. Agora há uma maior parceria do poder público, mesmo do poder municipal, graças a Deus, mas sem o Santuário Nacional, os romeiros, a igreja, não funciona. E quem está na coordenação? Uma congregação religiosa. Os irmãos franciscanos estão ali. Senão não funciona. Por quê? Porque é feito com amor, com vocação. Senão não dá. Quem que gosta de pobre? Pobre custa, né? Não é verdade? Então é preciso amor para isso, senão não vai funcionar. Então é a igreja, e não há como. Nós temos pecados? Temos, mas há muita virtude e santidade. O que foi falado só depois da eleição do Papa, do Habemus Papa, é que o Bergoglio já tinha sido o segundo mais votado na eleição do Ratzinger, né? Ele que não quis ser Papa. Isso tudo também é especulação da imprensa, porque quem que sabe disso? Isso não é revelado, é proibido revelar. Tem um juramento. Nós vimos naquela cerimônia, os senhores cardeais juram com a mão sobre a Bíblia, dizendo que manterão o segredo daquilo que ali se realizou. Porque aquilo que ali se realizou, embora pela mediação humana, e é assim que Deus age, ele sempre escolheu os seus mandatários, desde Moisés, de Abraão, dos profetas, o último dos profetas João Batista, usou de Maria para Jesus se encarnar, de São José, o pai putativo, sempre foi assim, ele usa das mediações humanas, mas quem age é Deus. Então, o que ali aconteceu, nós entendemos isso na fé, é a ação do Espírito Santo. E a gente acaba compreendendo muito isso, porque me aparece um argentino, de nome Giorgio, não para ser o Papa Francisco. E tá assim, a receptividade a ele foi muito grande, né? As pessoas, ele foi... Quebra protocolo, isso que eu falava. Não respeita a sua segurança. Meu Deus do céu. A segurança vai ter muito trabalho com ele. E está confirmada a vinda dele para Aparecida. Até isso eu digo para você que é uma situação um pouco delicada. Eu entrei em contato com Dom Raimundo Damasceno. Ele estava em Roma, indo para a Alemanha para voltar para o Brasil. Eu disse, e agora? O Santo Padre confirmou isso? Ele disse, eu também não sei, porque eu não sabia
Disse o senhor arcebispo de Aparecida. Então, o que eu imagino? Que a senhora Dilma foi conversar com o Santo Padre disse, passei muito bem em Aparecida quando lá estive, foi muito bom, e eu gostaria mesmo de voltar para lá, e como eu vou ao Brasil, eu vou querer estar em Aparecida. Imagino que as coisas aconteceram assim. E a Dilma depois disse, o Santo Padre disse que vai a Aparecida. Eu acredito que agora até acaba determinando um pouco a agenda do Papa. Ele virá, e a gente quer que ele venha. Agora, não há nenhuma confirmação oficial sobre isto. Nem a Santa Sé estava sabendo. Então, nem a Secretaria de Estado. Portanto, é um desejo que o Santo Padre manifestou. Se ele quiser, ele vem. E aí não há agenda que segure. É a vontade dele. Nós vamos torcer que assim seja. Dom Raimundo Damasceno vai dar uma coletiva no próximo sábado. No próximo domingo, depois da missa de Ramos. Então, ali nós teremos mais detalhes sobre isso. A gente vai saber. Tomara que ele venha, né? Eu acho que esse Papa, tenho a certeza, muito do que o Dom Darcy está falando, que é um momento do Papa Francisco, que ele, estilo uma belezinha, sabe? Você quer levar para casa? Não tem gente que você quer levar para casa, quer levar com você, quer trazer para sua vida, quer trazer para você. E ele é pontual em várias discussões, o senhor citou alguns problemas aí da igreja. As pessoas querem que algumas mudanças sejam feitas, mas elas não são sabedoras de que muitas mudanças não podem ser feitas, que é mudar o imutável, né? Não tem jeito, há verdades absolutas. Por exemplo, como é que nós vamos fazer? Se você acha que a igreja vai ser a favor do aborto? Não pode. Não é possível uma coisa, a vida acima de tudo. A igreja vai fazer um discurso a favor da separação matrimonial? É claro que não. Há de se ter um carinho muito grande com todos os casais que se separam. A igreja não fecha as portas a eles, mas o valor do matrimônio é sagrado. Então, há verdades que são verdades absolutas. E que a igreja vai concordar um dia que se use células-tronco ou embriões humanos para a pesquisa científica? É claro que não. A vida acima de tudo, porque não é um desejo da instituição, a igreja, que ela se impôs. Isto é palavra de Deus. Ela só é fiel se for fiel a Deus, que é o seu fundador, Jesus Cristo. Olha, se ela não for fiel ao seu fundador, Jesus Cristo, e começar a ter opiniões diversas daquelas que são do próprio Deus, então ela não é mais a instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ela não é mais igreja, ela perde a sua identidade. Então vai haver mudanças administrativas, e a igreja tem que sempre estar em reforma mesmo, é uma igreja que sempre se atualiza, mas a igreja nunca mudará os princípios sobre os quais ela está construída. Comportamento de humildade do Papa Francisco é um cartão de visita. Essa demonstração que ele está dando ao mundo de que não há necessidade. A cruz, né, o crucifixo que ele abriu mão, foi pagar a conta do hotel. Porque também a pessoa fala assim, porque ele ia ser Papa, não vai pagar a conta. Né? Embora as pessoas estão vendo isso muito na periferia. Por exemplo, se um dia ele colocar uma cruz de ouro, qual é o problema? Nenhum. Não, problema nenhum. Não é esta a questão. A questão é o olhar diferenciado para o mundo. De maneira que o mundo seja provocado a olhar para o outro que nada tem. E é aquilo que eu disse, a riqueza está no dividir e não no acumular. Isso quem ensinou é Jesus Cristo. Agora a igreja deve viver esta realidade a partir daqueles que são os seus dirigentes. Isso é uma verdade. Agora, não venha com aquelas afirmações fajutas e frívolas. Porque a riqueza do Vaticano, das construções... Meu Deus, isso é 2 vezes milenar. Isso tudo é um patrimônio da humanidade. Nem pode se desfazer daquilo, porque aquilo não tem valor monetário. Aquilo tem valor cultural. E graças a Deus que a igreja segurou aquilo na sua mão, porque senão já estaria no bolso de algum político espertinho de plantão. Vixe, é verdade. E só pra gente encerrar, teve um filme, O Irmão Sol, Irmão Lua, do Franco Zeffirelli, filme belíssimo. Tem uma passagem interessante que é de São Francisco de Assis, com o Papa Inocêncio III, que ele se despe e fala assim, olhai os lírios do campo. Acho que a gente está exatamente sentindo a necessidade desse momento. Essa grande mensagem de Francisco para a igreja daquele tempo e para a igreja de todos os tempos, que ela precisa ser desvestida, despida. Não para que o Espírito Santo de Deus fale mais alto. Não a instituição, mas o carisma. Dom Darcy José Nicioli, é sempre um prazer. Ouço as suas homilias e me emociono.
a última do perdão, no domingo passado, eu chorei de montão. Falei, nossa, tem que aprender a perdoar. E acho interessante que o senhor falou o seguinte, não dá para sair daqui o mesmo. Não pode. Né? Quem Isso foi forte. Quem passa pela Eucaristia, quem passa pela Basílica, se sair do mesmo jeito como entrou, então não entrou. Não fez a experiência de Deus. Né? Bispo Auxiliar de Aparecida, Dom Darcy José Nicioli, foi um prazer recebê-lo. Espero que o senhor tenha êxito aí. Tenho muita admiração pelo seu trabalho. Já o acompanhei desde o início aqui na cidade de Aparecida. O senhor fez grandes mudanças e mudanças importantíssimas na Basílica Nacional e tenho certeza que o senhor ainda vai dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigada, um bom dia ao senhor. Um bom dia, Adriana, bom dia a todos os técnicos aqui desta rádio e a você, rádio ouvinte, que nos acompanhou. E não pense a igreja como uma entidade fora de você, como um terceiro ente. A igreja peca, a igreja é escandalosa. Quando a igreja peca, somos nós que pecamos, porque nós somos igreja. Quando a igreja evangeliza, somos nós que evangelizamos, porque nós somos igreja. O mundo precisa de esperança, é o que o Santo Padre tem anunciado, e essa esperança se fundamenta em Deus. O bispo de Roma e todos nós somos chamados a cuidar da esperança. Não temer a bondade, meu irmão e minha irmã. Um bom dia para você. Bom dia, gente boa. A gente não volta sexta-feira que vem ao vivo, a gente vai reproduzir essa entrevista com o Dom Darcy José Nicioli, porque é sexta-feira santa. Daí nós voltamos na outra sexta, dia 5 de abril. Um grande abraço a todos, um abraço, Cláudio, e uma feliz Páscoa a todos vocês.